Olá! Bom, neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês como se faz um orçamento de obra utilizando a tabela SINAP e a tabela AGETOP. Bom, a tabela SINAP ela é de nível nacional, só que você tem que puxar a tabela do seu estado, tá ok? É nacional por quê? Porque ela inclui todos os estados, certo? Só que a referência de preço ela é regional. Então, se você estiver na Bahia, você tem que puxar a tabela SINAP Bahia. Como eu falo do estado de Goiás, a minha tabela SINAP ela é Goiás, tá ok? Lá no site da Caixa Econômica você também tem a possibilidade de puxar a tabela desonerada ou a tabela não desonerado, ok? O que significa isso? Qual a diferença de uma para a outra? A tabela não desonerado, ela é melhor no seu preço unitário do que a tabela desonerado. Então, eu sempre utilizo, nos meus orçamentos, a tabela SINAP não desonerado, tá? Justamente porque o preço dela é bem melhor do que o desonerado, tá ok? Tá. Outra coisa que você pode fazer e que você deve fazer para melhorar o seu orçamento é pegar sempre, quando você for baixar a tabela SINAP, pegar sempre a tabela mais atualizada. Ou seja, eu estou no mês de outubro, ok? E lá no site eu consigo baixar a tabela do mês de setembro de 2016. Então, 9/2016. É a tabela mais atual que eu tenho disponível para montar a minha planilha e fechar o meu orçamento. Tá ok? Você também pode puxar lá uma tabela de composições e uma tabela de insumos. Tá ok? A tabela de insumos, certo? Também não desonerado, tá ok? Bom, neste caso específico, a nossa planilha, ela é de preço unitário, ou seja, é um preço que já está englobado material e mão de obra, tá bom? Então, aquela tabela de insumos é apenas de materiais e serviços e preços, né, de hora, de funcionários e de profissionais, tá ok? Esta tabela de composição ela já inclui tudo, tanto o material quanto a mão de obra num único preço, tá? Por isso que é preço unitário total, tá ok? Ótimo. Temos também a possibilidade de ter em mãos a tabela da AGETOP, certo? Que é uma agência, né, daqui do nosso estado, em que eles dão preços, né, referenciais de serviços de obra civil, tá ok? E a vantagem desta tabela é que ela já nos mostra o preço separadamente de material e o preço de mão de obra. Exemplo, para cura química, para substrato cimentício, eu vou gastar, né, ou a planilha ela vai me pagar R$ 2,76 de mão de obra para pagar o servente e o pintor e R$ 1,07 para os materiais. O preço unitário total é de R$ 3,83. Essa tabela da AGETOP, ela é diferente da tabela SINAP, justamente por quê? Porque ela separa o preço dos materiais da mão de obra, ok? Olha só, preço unitário total do serviço. Então, ele não te mostra separadamente material e mão de obra, tá ok? Esta separação de material e mão de obra
eu vou estar falando num próximo vídeo. Como se faz para saber quanto que eu gasto de material para executar este serviço por metro quadrado e quanto eu gasto de mão de obra. Tá ok? Vamos voltar para a nossa planilha. Então, você já tem a planilha, já tem as tabelas, está tudo à sua disposição. Vamos agora preenchê-las, tá ok? Um exemplo. Escritório. Esta planilha, ela é uma planilha de uma obra pública, certo? E nesta obra pública, eu como orçamentista, eu tenho que me preocupar com todos os custos e todos os serviços que o empreiteiro vai ter para não ter prejuízo, tá ok? Então, eu coloquei aqui nesta obra escritório, vestiário, alojamento, depósito, refeitório. Por quê? Porque se trata de uma obra em que ela não é nem urbana e nem rural. Ela está no meio termo, certo? Ela fica um pouco afastada da cidade. Então eu tenho que prever, né, que nesta obra o empreiteiro vai ter que dar alimentação para os seus funcionários, vai ter que fazer um depósito para guardar materiais, vai ter que fazer um alojamento para que seus funcionários possam descansar e que o guarda noturno, né, possa ter acesso, né, vestiário, sanitários, enfim, as centrais tanto de carpintaria quanto de armação de ferro. Eu tenho que prever isso porque não compensa, né, para o empreiteiro ficar levando para a cidade todos os dias seus funcionários para se alimentar, por exemplo. Então, olha só o custo que ele vai ter com transporte, né, um automóvel à disposição, vai ter que ter um motorista, vai ter que gastar com combustível. Além disso, nós temos que prever que, dependendo da distância da obra, né, da cidade, o tempo de ir, se alimentar e voltar pode não ser suficiente para que o empregado ou o funcionário volte no horário previsto para iniciar o serviço, né? Então, isso tudo a gente tem que prever, tá ok? Normalmente, isso a gente tem que pensar quando se trata de obras mais afastadas da zona urbana, tá ok? Tá, vamos preencher então. Escritório. Vamos procurar na tabela SINAP, se nós achamos escritório. Achei. Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. Ou seja, eu tenho um preço referencial aqui para se fazer um escritório em alvenaria sem mobiliário e equipamentos. Ou seja, não está incluído neste preço mesas, cadeiras, equipamentos como ar-condicionado, como geladeira, enfim, é somente a parte física, a parte estrutural, só a parte de fechamento deste escritório e a sua cobertura, tá ok? Este preço, ele é preço, como eu já falei para vocês, é o preço onde está incluído o material e a mão de obra por metro quadrado, tá ok? Bom, neste caso específico, eu não vou querer construir o escritório em alvenaria. Aqui embaixo nós temos uma outra alternativa de escritório. Execução de escritório em canteiro de obra, em chapa de madeira compensada, certo? Para mim é mais viável fazer um canteiro, né, no canteiro de obras, um escritório de chapa de madeira compensada. Por quê? Porque é uma obra de curto prazo. O seu cronograma é de apenas 4 meses. Então não compensa, né, fazer um escritório de alvenaria para uma obra de 4 meses. Então eu prefiro fazer uma obra de chapa de madeira compensada. Tá ok? Vamos lá para a nossa planilha. Eu achei, para mim é viável, né, um escritório de chapa de madeira compensada.
Ok, qual é o código da tabela SNAP? 93207, vamos conferir. 93207, execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. Ok, qual que é a sua unidade? Metro quadrado. Unidade, metro quadrado. Preço unitário total, 525,85 centavos. 525,85 centavos, certo? Esse é o preço que eu vou gastar por metro quadrado para executar o escritório, tá bom? Está incluído o que nesse preço aqui? Tudo, absolutamente tudo, ou seja, todos os materiais, como a chapa de madeira, certo? Como as vigotas, pregos, como o carpinteiro, o seu auxiliar de carpinteiro e tudo, absolutamente tudo que seja necessário para executar 1 metro quadrado de escritório, tá ok? Ótimo, fizemos um primeiro teste. Vamos para um segundo exemplo. Vamos para o refeitório, tá? Um refeitório de 4x3, 12 metros quadrados. Quanto que eu vou cobrar do meu cliente ou da administração para se fazer 12 metros quadrados de refeitório? Vamos na tabela SNAP, vamos digitar refeitório, achei. Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos, certo? É só a parte física desse refeitório, tá? Bom, eu vou querer fazer um refeitório em chapa de madeira compensada. Deixa eu ver se eu tenho outro tipo de material. Refeitório em canteiro de obra em alvenaria. Bom, eu prefiro executar, construir um refeitório no meu canteiro de obras em alvenaria. Por quê? Porque é o seguinte, trata-se de uma obra pública, certo? Onde há a fiscalização da própria administração e também você pode estar sujeito, provavelmente isso acontece, Normalmente isso acontece, de você receber uma visitinha surpresa de um fiscal do Ministério do Trabalho, tá ok? Então, neste caso, pensando nesta possibilidade, eu prefiro fazer algo mais resistente, algo mais confiável no meu canteiro de obras, justamente pensando nesta fiscalização rigorosa dos fiscais do Ministério do Trabalho, tá? Então, tudo que está vinculado ou tudo que está englobado, associado aos funcionários no canteiro de obras, pense sempre em fazer o melhor, tá ok? Exemplo disso é o refeitório, é o alojamento, o vestiário, certo? Tudo isso você tem que pensar que você pode receber uma visita de um fiscal do Ministério do Trabalho e que ele pode te complicar, tá bom? Então, eu penso sempre nestas possibilidades. Se fosse uma obra particular, eu poderia pensar na possibilidade de fazer todos os meus barracões de obra, refeitório, almoxarifado, o escritório, todos eles eu poderia pensar em fazer em obra de chapa de madeira compensada, tá bom? Neste caso específico, não. Vamos pensar diferente um pouco, tá? Ótimo, vamos ver quanto custa o metro quadrado de um refeitório para a construção de um refeitório no meu canteiro de obras. Qual que é o código? 93211. Então, 93211. Então, eu vejo o código, vou à minha planilha e digito, certo? 93211. A planilha minha já está pronta. Você vai pegar esses dados da tabela e jogar na sua planilha, tá bom? Tá. O preço, a unidade do refeitório é refeitório em alvenaria, unidade, metro quadrado, certo? Preço unitário total, R$ 336,46. Refeitório, R$ 336,46, ok?
Então, para se fazer um refeitório de 12 metros quadrados, no meu canteiro de obras, de alvenaria, eu vou gastar, ou eu vou ser ressarcido, né, R$ 4.037,52. Tá ok? Ótimo. Vamos supor agora que você tenha um item na sua planilha, né, e que este item da sua planilha você procura na tabela SINAP e você não encontre, tá ok? Você não está encontrando a tabela SINAP. Exemplo, EPI. Então, SINAP, EPI. Paralelepípedo, não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. EPI. Horista. Horas para equipamentos de proteção individual, para mim não faz sentido. Então, não me interessa. EPI mensalista, também não me interessa. Bom, não consegui encontrar na tabela SINAP nenhum item, né, que me desse uma noção ou uma referência de preço para colocar na minha tabela, né, sobre esses materiais EPI e esses serviços de PCMSO, exames, treinamentos e visitas, tá ok? Então, já que eu não encontrei na tabela SINAP, eu tenho a outra tabela referencial, que é a tabela AGETOP. Então, EPI, repintura, não me interessa, paralelepípedo não me interessa, EPI, ótimo. Então, EPI, PCMAT, exames, treinamentos e tudo mais, tá? Só que a diferença aqui é o seguinte, que este preço referencial é para obras, né, acima de 20 funcionários, maior ou igual a 20 funcionários, certo? Não é o nosso caso. Nosso caso, a obra ela é de 123 metros quadrados e o cronograma dela é de apenas 4 meses. Então, não compensa eu colocar na minha obra, né, mais do que 20 funcionários para a construção de 123 metros quadrados, tá ok? Vamos procurar um outro. Ótimo, achei. EPI menor do que 20 empregados. Menor que 20 empregados. Bom, vamos para a nossa planilha. Nossa planilha. Código da AGETOP. AGETOP, código 21602. 21602, AGETOP. Unidade, metro quadrado. Unidade, metro quadrado. A especificação, a descrição do seu serviço, tá? Eu coloquei exatamente como está aqui na tabela da AGETOP. É obrigatório? Não é obrigatório, tá? Como nos demais itens anteriores que eu mencionei para vocês, eu só coloquei refeitório, eu coloquei escritório para administração, sendo que na tabela SINAP a descrição do serviço ela é outra. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que pensar o seguinte: se eu for colocar exatamente como está nas tabelas, às vezes dá mais de uma linha. Então, eu vou ficar colocando várias linhas para um único serviço, a minha planilha vai ficar enorme. Então, ela não é viável. Então, o que você puder fazer para que o serviço seja descrito numa única linha, melhor. Tá ok? Ótimo. Vamos voltar para a nossa tabela AGETOP. Então, o preço unitário, né, total para 1 metro quadrado de EPI para uma quantidade menor de 20 empregados é de R$ 14,00. Vocês estão percebendo o seguinte: EPI, metro quadrado, EPI, bom, a tabela AGETOP, ela pegou, né, a referência de metro quadrado da obra para pagar um valor para o empreiteiro, certo? Você pode encontrar aí outras tabelas em que o preço para a EPI seja por quantidade específica de funcionários, certo?
Essa foi uma referência da AGETOP, né, de cobrar ou de pagar, né, os EPIs por metro quadrado da obra, tá ok? Então, você pode ter esse tipo de escolha, né, por parte das tabelas referenciais, tá ok? Então, colocamos R$14, a metragem da obra é 123,04 e aqui está o custo total de EPIs e demais serviços, tá ok? Ótimo. Bom, vamos para uma outra situação. Vamos supor que você procure na tabela SINAP e não encontre, e procure na tabela AGETOP e também não encontre. E aí, o que você faz? Muito simples, tá? Você vai ter que procurar o preço no mercado. Exemplo disso. Cancela. Vamos procurar na tabela SINAP. Cancela. Não encontrei. Vamos procurar na tabela da AGETOP. Preço da cancela. Não achei também. Então, como não temos preços referenciais nas duas tabelas que temos em mãos, nós temos que fazer pesquisa de mercado. Como é feito isso? É só um preço de mercado e pronto? Não. É necessário, né? É importante que você faça no mínimo 3 orçamentos. Então, eu solicitei para que 3 empresas me passassem o preço, né, deste tipo de cancela, desse modelo, tá? E eu, com esses preços em mãos, eu faço a média e coloco como meu preço unitário total, tá certo? Bom, é só pegar os 3 preços e pronto, tá finalizado? Não. É importante que você monte uma pasta, certo? E essa pasta você coloque todas as pesquisas de mercado que você fizer, você coloca em uma pasta. Então, para aquela cancela, eu fiz 3 orçamentos, né? E esses 3 orçamentos estão salvos aqui. Orçamento 1, orçamento 2 e orçamento 3. Tá ok? Isso aqui serve para efeito comprobatório, tá bom? Perfeito. Então, existem vários itens na planilha em que você não vai achar nem na tabela SINAP e nem na tabela AGETOP. Aí você tem que fazer pesquisa de mercado e montar nesta pasta, né, de pesquisa de mercado os itens e você salvar todos os seus orçamentos. Tá ok? Ótimo. Bom, eu acho que eu ajudei vocês a montar a planilha, tá? Porque na verdade eu estou aqui apenas como um guia, tá? Eu espero que com essas informações que foram repassadas para vocês, vocês possam montar a planilha de vocês e possam fechar o orçamento da sua obra, tá ok? No próximo vídeo eu vou estar mostrando como se faz para separar o preço unitário, né, total na tabela SINAP em mão de obra e AGETOP. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a oportunidade e até o próximo vídeo.